suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10. Nós leremos somente o versículo 23. Jeremias 10, somente o versículo 23. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Amém? Amém. Podeis assentar. Em dias que a gente precisa muito mais da ajuda do Senhor, vem um louvor como esse que a gente acabou de entoar, junto com a irmã Samira, nós percebemos que realmente é cada vez mais que nós precisamos deixar o Senhor ser Deus e ser conhecido através de nós. Esse texto do profeta Jeremias, ele está trazendo uma palavra da parte de Deus, revelando o pecado do povo. Mas, quando chegamos no final dessa profecia, o profeta está se colocando diante do Senhor, está revelando o seu coração para Deus, e Deus continua a falar através da boca do profeta, e ele diz aqui nesse versículo ele faz uma declaração que para nós parece uma declaração não assim alheia ao contexto, mas na realidade ela não é uma declaração alheia. Ele está falando a partir de alguém que sabe o que é viver dependendo de Deus, o que é viver exclusivamente para o Senhor. Então ele faz essa declaração aqui nesse versículo, pedindo ao Senhor, colocando-se diante do Senhor, porque a única coisa que ele está fazendo aqui é dizer: sou incapaz, não tenho condições de ir adiante, e por estar assim desse jeito, eu tenho vontade de deixar as coisas para lá. É mais ou menos o que Jeremias está falando, porque ele sabe da sua condição. Não é incomum hoje em dia também vermos a igreja, vários irmãos e irmãs passando por este tipo de situação. Mas ele faz essa declaração: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Ele faz uma declaração não fundamentada em fé. Ele não diz eu creio, ele diz eu sei. Ele não fundamenta esta sua declaração numa atitude de fé. Ele está falando daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe. Ele diz eu sei. E pensando naquilo que ele sabe, ele tenta
expor ao Senhor e para si mesmo a sua condição. Ele diz para o Senhor, num sentimento de reconhecimento do poderio, da autoridade do Senhor sobre ele, ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Nos dias em que nós vivemos, nós estamos passando por uma situação onde toda a igreja tem estranhamente vivido de forma diferente. O profeta, ele está vivendo no seu tempo e ele sabe o que é viver como um profeta, como alguém que vai de um lado para o outro anunciando exclusivamente a palavra do Senhor. Mas quando ele olha agora nesse momento em que ele está vivendo conflitos, ele está se expondo ao Senhor e ele revela essa grande verdade, que ela é repetida de várias formas: não é do homem o seu caminho. O que acontece é que nós estamos passando por uma prova hoje em que nós queremos voltar a ter controle, domínio, queremos voltar a estar numa posição confortável de dizer: hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, uma expectativa de que somente algo muito grandioso vai mudar. Mas de uns tempos para cá nós percebemos que não é bem assim. Aquilo que para nós era uma situação corriqueira, comum, ainda que nós todos continuamos a trabalhar, continuamos a fazer várias atividades, hoje nós temos uma percepção diferente, que apesar da gente achar que está no controle de todas as coisas, a gente percebe que existem situações, autoridades, forças que muitas vezes interferem nisso. O porém é que nem sempre a gente reconhece quem verdadeiramente está fazendo todas essas mudanças. E aqui o profeta, ele declara que ele sabe que não é do homem o seu caminho, e muito menos pertence ao homem o dirigir os seus passos. O que ele está dizendo? Que ele depende de Deus para prosseguir. Como um homem que depende de Deus, nós precisamos, como igreja do Senhor, também saber disso. Saber que nós não vamos adiante por conta de nenhum posicionamento nosso. Nós não vamos seguir adiante se nós voltarmos a fazer todas as coisas do mesmo jeito que fazíamos. O fato de Deus nos dar condição de fazer escolhas, de tomar decisões, de definir certas atividades ou perspectivas, não definem em absoluto qual é a vontade de Deus para nós. Quando o profeta ele faz essa declaração com um fundamento. Ele sempre andou dirigido pelo Senhor. Então, como alguém que sempre andou dirigido pelo Senhor, ele está voltando a dizer para todo aquele povo que a sua posição é: eu continuo sendo dirigido por Deus. Mas a situação pode mudar, mas eu continuo sendo dirigido por Deus. Mas e se vierem te perseguir? Eu continuo sendo dirigido por Deus. O que este homem está dizendo nada mais é do que nós vemos o apóstolo Paulo falando, o Senhor Jesus fazendo. Eles estão exclusivamente vivendo debaixo de uma direção e da vontade absoluta de Deus. E por causa da nossa teologia, nós temos vivido tempos em que a gente para de pensar que Deus tem vontade absoluta
e passamos a imaginar que Deus pode ter uma vontade somente permissiva. E quando a gente pensa assim, não que não exista isso, existe uma vontade permissiva da parte de Deus. Deus tem a sua vontade, mas que nos permite tomar certas direções dentro dessa vontade. O que Deus está falando aqui nesta palavra, através do profeta Jeremias, é que o povo precisa tomar posição quando as coisas estão fugindo ao seu controle, de voltar a deixar Deus ser exclusivamente o seu Senhor e deixar de tomar decisões por si mesmo, mas buscar ao Senhor para que possa tomar o caminho correto. Ele está dizendo que não é do homem o seu caminho. Se o caminho não é do homem, o que ele está fazendo nele? Esse caminho que ele está dizendo aqui é: o homem não pode decidir para onde vai. O homem precisa estar completamente dependente de Deus para ir para onde Deus quer que ele vá. Aqui o profeta está falando sobre isso. E ele está declarando para Deus: eu não posso viver segundo a minha vontade. Eu preciso viver segundo a vontade do Senhor. Não é do homem o seu caminho, como também não é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. A única coisa que o homem faz nessa história é caminhar. A única coisa que nós fazemos é seguir, é ir para onde, no caminho que Deus nos coloca, seguindo a direção que Deus nos dá. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos, por exemplo, o Senhor Jesus falando lá no Evangelho de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala jugo, ele está falando de quê? Ele está falando de direção. Ele não está falando de carga, ele não está falando de fardo. Ele diz que o meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. Ou seja, o peso que nós temos que carregar por conta do que Jesus requer de nós é pouco, diante da glória do que Ele há de manifestar. Mas Ele diz também que há um jugo sobre nós, e um jugo suave, um jugo que não nos machuca enquanto nos dirige. Ele está concordando com esta palavra do profeta, um profeta que consegue se declarar a Deus, consegue se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, esse caminho não me pertence, ou seja, eu não escolhi estar aqui. E mais, mesmo estando aqui, seguindo por esse caminho, eu só posso seguir enquanto o Senhor me dirige. Então eu não saio do lugar, eu não faço outra coisa senão esperar do Senhor, tanto estar aonde o Senhor quer, quanto caminhar para onde o Senhor quer. Esse é o posicionamento do profeta. E a partir de então, ele nos mostra um quadro que é alarmante para nós. A igreja do Senhor tem nesse tempo vivido tempos que foram profetizados agora por uma outra pessoa, já no Novo Testamento. Uma palavra profética da parte de Paulo, instruindo a um de seus discípulos, um filho na fé, chamado Timóteo. E aí eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias agora. Vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Paulo, apoiado também em tudo que a Escritura diz, e a gente está pegando esse texto como uma referência, o texto de Jeremias 10, 23, para que nós possamos também entender qual é o propósito para a igreja. Por isso saímos do Antigo Testamento e viemos agora para o Novo Testamento para não dizer assim: mas isso acontecia lá atrás.
Porque infelizmente ainda tem gente que acha que a parte do Antigo Testamento, ele simplesmente não tem valor para retirar algum conhecimento. Não, muito pelo contrário, ele é todo o fundamento, toda a base do que foi ensinado no Novo Testamento. Mas se a gente não sabe enxergar aquilo que o Senhor, desde tanto tempo atrás, deixou para nós, a gente está realmente com problemas. E este aqui é uma palavra a partir da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Nós vamos ler até o versículo 5. Eu quero que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que tem a ver aquele texto com esse? Paulo, quando está instruindo a Timóteo, nessa segunda carta, esta é a última carta, ele está profetizando a respeito de como os tempos ocorreriam, daquilo que nós encontraríamos. E não estamos encontrando isto fora da igreja. Se não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, ou dirigir os passos, nós podemos perceber que Paulo já estava expondo aqui neste texto que haveria um tempo em que as pessoas buscariam a informação para tomar as suas decisões, achando que isto estaria dando a eles uma direção correta para as suas atividades, para o seu querer. Mas o profeta lá atrás já tinha dito: não é do homem o seu caminho. Então não é nosso escolher o que nós queremos ou não nesse sentido, porque a partir do momento em que fomos comprados por bom preço, nós temos um Senhor sobre a nossa vida que determina, que dirige, que faz com que nós possamos prosseguir. É aquele mesmo Senhor que nos sustenta a vida e que sua misericórdia renova-se em cada manhã. Mas muitas vezes nós, Igreja do Senhor, temos vivido nesses dias como quem tem comichões nos ouvidos, buscando informação de todo lado. Não quer dizer que estamos errados em nos informar, em ouvir o que está sendo dito, mas a própria palavra nos dá uma instrução: provai de tudo, mas retende o que é bom. Agora, como é que eu vou saber o que é bom? Eu tenho um limite para saber o bom, e o bom está limitado àquilo que a palavra do Senhor me instrui. O porém de hoje é que nós estamos vivendo um tempo em que nós temos um canal de internet, um canal lá numa plataforma qualquer, que vai expor, e nós não temos nenhuma responsabilidade sobre aquilo que falamos, de como aquilo vai encontrar as pessoas. Por quê? Porque eu estou falando e muitas vezes estou a milhares de quilômetros daquela pessoa e sequer imagino que ela exista. Mas esta pessoa está, conforme diz aqui na carta de Paulo a Timóteo, ele está como que sentindo comichões nos ouvidos, porque ele não quer sofrer a sã doutrina, ele não quer ser instruído naquilo que Deus está instruindo. Ele está achando: o caminho é meu, porque eu tenho o livre-arbítrio. Não, o caminho não é seu. Assembleiano gosta de bater no peito dizendo que tem livre-arbítrio. Deixa eu falar uma coisa para você: você já teve.
Se hoje você pertence ao Senhor, a tua vontade é dele. Glória a Deus. Não estou dizendo que você não faça escolhas. Eu só estou dizendo que toda escolha você vai prestar conta a alguém. E que você e eu precisamos entender que é muito melhor para nós tomar a decisão de abrir mão das decisões importantes da sua própria vida. Fica só com as pequenininhas. Qual a roupa que você vai trabalhar hoje? Fica satisfeito. Qual a cor da tinta da pintura da sua casa? Fique feliz com isso. Porque na realidade você hoje precisa sofrer a sã doutrina. A sã doutrina é aquilo que vai nos colocar no caminho da verdade e que vai dirigir os nossos passos. No Antigo Testamento, esses homens, como o profeta Jeremias, eles tinham a dificuldade, digamos assim, eles tinham a dificuldade de não ter as Escrituras disponíveis da forma como nós temos. Mas hoje parece que nós escolhemos tomar um caminho que parece para nós mais fácil, mas como diz o livro de Provérbios, capítulo 15, se eu não me engano, no final são caminhos de morte. Eu não estou dizendo para você que você não lê a Bíblia, eu estou dizendo para você que eu e você temos tido a dificuldade de deixar o Senhor ser aquele que tem um jugo sobre nós para dirigir os nossos passos. A gente tem deixado de ser servo do Senhor. A gente vê aqui o texto aqui, quando o apóstolo está falando, terminando este parágrafo, esta passagem aqui, este momento, ele está dizendo: cumpre o teu ministério, cumpre o teu serviço, cumpre aquilo que você recebeu e debaixo do qual você é um escravo. Mas a igreja hoje não, a igreja é uma igreja que é livre. Ela é tão livre que ela se vê livre do Senhor. Ela é tão livre que ela acha que ela pode escolher qualquer coisa e dizer para Deus: agora o Senhor vem e me abençoa, porque eu já escolhi o que eu quero. Jesus, o Senhor, não é padrinho de casamento. Padrinho de casamento é que ele fala assim: aceita ser meu padrinho? Aí a pessoa fala assim: aceito, então eu quero isso de presente de você. Mas não é não. Ele não é nosso padrinho de casamento. Ele é nosso Senhor. Aleluia. Então eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. A igreja deveria fazer essa declaração, e nós, cada um, deveria fazer essa declaração todas as manhãs, para poder tomar o rumo e fazer com que os seus pés caminhassem aonde o Senhor quer que a gente caminhe. Tem inclusive um hino da harpa que fala isso. Fala dos nossos pés, aonde a gente vai caminhar. Eu acho interessante que a gente às vezes faz as coisas e não atenta que esses tempos são dias trabalhosos, que cabe a nós, assim como é a instrução de Paulo a Timóteo, tomar o nosso posicionamento e entender que nós estamos aqui para cumprir um propósito que Deus nos colocou. O caminho da igreja não é o caminho que a gente quer para fazer com que esse templo fique cheio de gente, para a gente ter um estacionamento, para a gente poder ter 2.000 congregações, nada disso. Esse não é o caminho que o Senhor preparou. O caminho que Ele preparou é que cada um de nós possa ser o corpo de Cristo, e Cristo revelado na terra, para que conheçam ao Senhor e possam voltar-se ao Senhor. Por isso Ele está dizendo aqui, nesse texto: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Ou seja, Ele está colocando isso como uma proposta de juramento nosso. Nós somos conjurados. Para quê? Diante daquilo que é uma palavra certa do Senhor, Ele virá julgar vivos e mortos. Então não importa se eu estou vivo quando Ele vier, ou não importa se eu tiver morrido quando Ele vier. Há um juízo que vai ser exercido.
Se eu estiver na posição que o Senhor espera me encontrar, independente de vivo ou morto fisicamente, nesse sentido, eu consigo entender que o juízo que haveria sobre mim, agora é um juízo de obras, porque o Senhor vai julgar as minhas obras, para me galardoar. Mas se eu estiver fora, aí é um outro juízo. Nós precisamos entender. E precisamos entender que nós estamos diante do Senhor. Assim como o profeta falou, eu sei, ó Senhor. Ele estava falando com Deus. Ele não estava se expondo a nenhuma autoridade. Ele estava se expondo ao Senhor. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, pregues a palavra. Por que ele está dizendo pregues a palavra? Porque haverá um tempo em que as pessoas vão procurar as doutrinas que lhe agradam. Eu estou vivendo isso. Eu vejo gente muito próxima que está fazendo aquilo que quer e fala assim, mas eu sou do Senhor, mas eu pertenço a Deus, eu já aceitei Jesus. Aceitou Jesus, então faz isso, então vamos fazer assim. Não, mas isso eu não acho que é assim não, porque essa parte aí eu acho que não é desse jeito. Ele não sofre a sã doutrina, não olha para a Escritura e diz assim, isso é palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos aqui, como vimos na terça-feira, nosso pastor aqui expor a quem devemos obedecer. E a palavra diz, faça isso. E a gente resolve dizer, isso daí não é bem aquilo que eu gosto de fazer não. Ele não está perguntando. Ele não está perguntando para você se você ou eu gostamos. Ele está nos dizendo, faça. É o paradoxo que existe na palavra de Deus, que é tão maravilhoso, que Deus é tão misericordioso. O próprio apóstolo Pedro fez isso. Quando ele, na revelação da visão lá dos animais que desciam num lençol, né? Antes de ir na casa do centurião Cornélio, ele, na visão Deus falava para ele, mata e come. Ele, não, Senhor. Só que é estranho, se é Senhor não pode ser não. E se é não, é porque não é Senhor. É um paradoxo, e a gente está fazendo isso. Deus fala, faz isso. Não, Senhor. Se Ele é Senhor, não tem como dizer não. Agora, se a gente diz não, é porque a gente está dizendo que Ele não é Senhor. E aqui a palavra diz, enches, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Isso é a instrução que Ele está dando a Timóteo e à igreja. Porque esta palavra, se a gente disser ela é para Timóteo, então pode tirar ela daqui que ela não serve para nós. Não, ela está falando para os pastores. Não, ela está falando para a igreja. Porque se falar para pastores, a gente tem um co-pastor aqui, José Alves. Não apontei para o Cândido porque é o seguinte, Cândido é co-pastor do pastor José Alves, mas o pastor da igreja é Jesus, ele é co-pastor. Se ele é co-pastor da igreja, ou seja, se ele está no auxílio do Senhor Jesus, pastoreando esta igreja, ele pastoreia, mas ele é ovelha desse rebanho. E nesse sentido, todo mundo é igualzinho. Se todo mundo é ovelha, ele também é. Para quem que ele está falando? Essa palavra é para pastores. Não, ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja viver esta realidade. Agora, isso tem que ser feito firmado na palavra. Firmado nisso aqui, na Escritura Sagrada, que a gente chama de palavra de Deus. Mas já que é palavra de Deus, onde é que ela está sendo palavra para nós, como direcionamento? Onde é que ela está sendo o jugo do Senhor que sobre nós dirige os nossos passos? Lá em Provérbios 3 diz, reconhece-o
e Ele perfeitamente aplanará as tuas veredas. Mas você reconhece ao Senhor falando contigo? Você reconhece a Deus dirigindo a tua vida? Você e eu reconhecemos ao Senhor quando Ele fala: isto aqui é o que eu quero. Nós precisamos tomar este posicionamento, porque não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os passos. A única coisa que o homem faz é caminhar. Então, quando nós estamos aqui, Ele vai dizer que há uma necessidade da gente fazer isso, pregar a palavra, tempo fora de tempo, redarguir, repreender, exortar. Tudo isso que Ele faz é uma direção que Deus está dando. Ele está dirigindo os nossos passos. O versículo que o nosso pastor aqui usa como referência, que ele sempre falou, é: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Ou seja, eu estou no caminho que Ele ilumina, e Ele me ilumina para onde eu vou. Então eu sei o caminho a partir da palavra, a partir da Escritura. Eu sei que o Senhor me dirige a partir do que Ele deixa para nós. Eu estava conversando esses dias com Israel falando sobre isso. Achei maravilhoso, porque ele me deu ele falou uma palavra lá em casa. Ele falou assim: ah, pai, então é isso. Aí veio com as frases que ele... Aí eu fiquei olhando para ele. Ele falou assim: não é isso, pai? Eu falei: é, isso aí é o que muito pastor está tentando descobrir até agora. Porque a Escritura, em algum momento, ilumina para ele saber o caminho. E a gente precisa esperar a iluminação da Escritura para saber o caminho. A gente está pegando lanterninha. Isso é que é as doutrinas que estamos buscando. É você chegar lá na internet e botar lá. Não é que você não ouve palavra de Deus, não. E nem eu vou dizer que essa é, aquela não é. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas o fato de a gente ficar buscando essas coisas para dirigir os nossos passos é que está errado. Você ouvir uma palavra da parte de Deus no momento que você está fazendo alguma coisa, para aquilo ser um alimento para a tua alma, algo que Deus vai estar dirigindo, eu não vejo dificuldade alguma. Mas não para ser a tua doutrina da tua igreja, como já foi falado várias vezes nesse grupo. Quem doutrina essa igreja, nós temos um pastor que foi posto aqui para doutrinar a igreja. Então não tem outro que doutrina a igreja. Mas a gente ouve e aprende. Muitas vezes ao que foi dito aqui, a gente ouve outro dizer de uma outra forma que dá uma abertura. Então Deus usa. Concordo com isso. Mas o fato é, não são essas pregações que determinam o nosso caminho. O que determina o nosso caminho é a palavra do Senhor. O que determina o caminho da igreja, não estou falando da DESEC, não estou falando de nenhuma denominação, estou falando da igreja. O A é letra maiúscula, porque a gente está falando da noiva do Cordeiro, a gente está falando da noiva de Cristo. O que determina este caminho é a palavra que o Senhor deixou. Ele deixou para nos guiar nas boas obras. Então, quando nós vemos aqui ele dizer: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, é por quê? Porque é mais fácil você ouvir o pregador falar. A gente passou um tempo, eu nem sei se isso continua, eu acho que não, por causa da pandemia, os espirituais, daqueles grupos que a gente tinha tantos DVDs de tanta gente que pregava tanto. Agora não deve estar acontecendo, né, pastor? Porque não tem pandemia, não pode acontecer, né? Os espirituais não está mais tão espirituais.
Tem pouca gente para assistir os espirituais. Então, hoje, a gente fica ouvindo e aí fica se chateando, sabe por quê? Porque o pastor aqui pregou meio assim. Ah, mas se pregasse que nem aquele irmão lá, só que aquele irmão lá não é teu pastor, não foi o aprisco dele que Deus te colocou. E aí você rejeita a sã doutrina que te instrui e que te fundamenta e que te põe num caminho firme. Aquilo que está te dirigindo como corpo de Cristo, para você fazer aquilo que Deus requer de você, para você ficar ouvindo qualquer coisa e querendo pôr em prática dentro da casa do Senhor onde Deus te colocou. Não é fácil. Você vai ver, não sofrerão a sã doutrina. Mas então que doutrina que eles estão sofrendo? Eles não estão sofrendo a sã doutrina, mas muitas vezes estão aceitando uma doutrina doente. Por exemplo, outro dia eu estava falando lá em casa com a minha esposa a respeito de uma pessoa pública, de um pastor que é muito aceito, é um homem de Deus, eu não estou duvidando disso, não estou questionando o posicionamento dele, não vou dizer quem é, mas ele fez uma colocação onde na realidade aquilo que ele disse foi o seguinte: o homem tem que se submeter à mulher para ele poder ter a família dele bem. E falou isso rindo. E um monte de gente aceitando, rindo, achando engraçado. Que legal. Onde é que está isso na Escritura? Fala para mim. Se Deus colocou o homem como cabeça da casa, se a igreja hoje sofre porque os homens não estão tomando posicionamento, porque onde há um homem que se posiciona, ali há florescimento da obra do Senhor. Não estou diminuindo nenhuma mulher, porque as mulheres são ajudadoras, elas não podem fazer um serviço que não é delas. Por isso a obra muitas vezes não prospera. Deus não deixa morrer por misericórdia, porque Ele ama as irmãs e sabe que elas estão fazendo aquilo realmente com vontade de servir ao Senhor. Mas ela não prospera porque faltou o posicionamento de homens. Aí estão aceitando uma doutrina doente. Não é a sã doutrina. Sabe por quê? Porque é engraçado para nós, porque é divertido, que a gente gosta, porque o importante é ser feliz. Não, o importante não é você ser feliz, o importante é a gente ser salvo. Se a gente não for salvo, não interessa quanta felicidade tem. O pessoal diz assim: dinheiro não compra felicidade. Eu completo, paga passagem de avião, eu sei. Mas felicidade é coisa daqui. No céu é alegria. A gente não precisa correr atrás de felicidade. A gente precisa ser bem-aventurado. Glória a Deus. A gente precisa andar como um cidadão do céu. A gente precisa ser guiado pela Escritura. A gente precisa ser iluminado no nosso entendimento pela palavra. Nós precisamos que o caminho que a gente esteja seja o que a palavra determina. A gente precisa ser dirigido pelo que a palavra diz. Se a gente não fizer isso, se nós não fizermos isso, a igreja vai se desviar sem perceber e vai errar o alvo. E o salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender que a gente está vivendo esse tempo. Paulo profetizou: virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Que é isso? Gente que conhece tudo, sabe grego, sabe hebraico, explica que é uma beleza. Aí conhece tanto e não sabe nada, porque não tem sabedoria espiritual, não tem direcionamento do Espírito, não sabe o que o Senhor está fazendo com a igreja. Tem gente, por exemplo, dizendo que o vírus é do capeta.
Mas se é do capeta, foi Deus que mandou. Sabia disso? Porque até o diabo obedece quando Deus manda. Porque ele não pode se opor a Deus. O diabo é adversário da igreja, do ser humano, não de Deus. Deus não tem adversários. Ele nos teve como inimigos, até o dia que ele propôs paz e quem quis aceitar, aceitou. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que as pessoas estão amontoando para si doutores, conforme a sua própria vontade, com concupiscência, desejo sem ser debaixo da vontade de Deus. Concupiscência é desejo humano, sem o aval, sem o controle de Deus. Concupiscência. Sabe o que é isso? É o mesmo pecado que Eva e Adão cometeram lá no Éden. Eles viram e desejaram, viram que era desejado. Concupiscência, cobiça. Mas a gente bota umas palavras esquisitas, é difícil de entender. Difícil não. A palavra está aqui. É só você pedir direção a Deus, que Ele até fala assim, abre o dicionário. Aí você vai ler e vai entender, é isso que significa. Aí você vai entender o que Deus está falando com você. Porque Deus está dirigindo através da sua palavra, mas a gente não quer sofrer a palavra. Não quer que ela venha sobre nós e nos molde, e nos dirija, e nos coloque na forma, nos coloque em conformidade. Antes a gente fica tomando a forma do mundo. Romanos 12, Paulo já fala sobre isso. Para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa ser transformado no entendimento. Transformado ali é não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos no vosso entendimento. Não tome a forma do mundo, mas tenha uma transformação. Muda também a forma que você tem hoje, no seu entendimento, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a gente quer experimentar as bênçãos, os benefícios de Deus, mas não a vontade dele. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele é de que ninguém se perca. A vontade dele é de santidade. A vontade dele é de que a gente esteja com ele para sempre. É a vontade dele. É tão vontade dele que lá no princípio ele disse que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente e que salvaria o homem. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido imolado. De tão vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, porque ela quer a nossa salvação. Mas tem gente que não quer, sabe por quê? Porque está aqui, apegado a isso, apegado a este mundo. Aí toca a trombeta, parece que as unhas pegaram assim, não querem não. Se fizer isso, fica. Porque Deus, Ele quer a nossa salvação. Deus escolheu nos salvar. Ele não precisa da gente. Mas não precisando não significa que Ele não nos ama. A gente pode amar sem precisar, sabia disso? Que a gente pode amar sem precisar. Então aqui, ele está falando que as pessoas vão amontoar, ou seja, eu não vou ter só uma pessoa, vou ter um montão de gente. Quando você vai falar uma coisa, não, mas fulano fala sobre aquilo. Aí você fala de outro, não, mas Bertrano fala sobre aquilo outro. Muito bom, todo mundo conhece tudo. Mas essa pessoa não se deixa sujeitar, e não se sujeita a sã doutrina. Ele está aceitando qualquer tipo de doutrina. E muito da igreja está passando por isso. Nós falamos sobre isso aqui, terça-feira. Aí chega um líder e diz, tem que fazer isso. Aí você não está ligado na sã doutrina e fala assim, não, a gente tem que obedecer, porque quem falou foi o líder da igreja.
Baixa a cabeça assim, deixa assim, baixa a cabeça e deixa. Mais importa, mais, é mais, não é massa, é mais importante, é maior a importância de se obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Porque a obediência ao Senhor nos garante a eternidade na presença do Senhor. Então, a gente não pode seguir as nossas próprias concupiscências, o nosso próprio desejo. Olha o que ele diz: desviarão os ouvidos da verdade. Que coisa linda que a gente vê hoje em dia. Eu estava comentando com um amigo sobre política, e ele estava falando a respeito da nossa condição hoje no Brasil, como é que a gente está, e ele tem uma expectativa muito grande em cima do presidente. Eu não discuto com isso, é a posição de cada um. Eu não acredito que o Bolsonaro, apesar do sobrenome, do segundo nome dele ser Messias, né? Eu não acredito que ele é Jesus, não, tá? Então eu sei que ele está no papel e que ele precisa tomar as decisões corretas. E entendo e oro para que ele faça isso. Mesmo, de verdade, desejo mesmo que ele faça, mas não tenho expectativa nele. Minha esperança é o Senhor. Então eu não tenho expectativa em nem Bolsonaro, nem em ninguém do governo, nem mas se fosse o outro, dava a mesma coisa, porque a minha oração por ele não depende disso, não depende da posição partidária dele, não estou nem preocupado com isso. Mas nós estávamos falando, ele falou, mas aí está demorando, não tem que fazer. Eu falei, me diz uma coisa, quantas coisas certas existem? Aí ele falou, não sei. Eu falei, só uma. Certo mesmo, só tem um certo a se fazer. Todo o resto é errado. Então fazer o errado é muito mais fácil. Agora, se você tiver que fazer o certo, você vai ter que se esforçar para fazer o certo. Vai ter um monte de coisa à tua volta forçando você a não fazer o certo, mas você vai ter que se esforçar para fazer o certo, porque o certo é só um. Agora ouve o que esse texto diz: desviarão os ouvidos da verdade. Verdade é uma. Não tem uma verdade de um irmão, a verdade do outro irmão. Existe uma única verdade, que é a palavra do Senhor, que se manifestou em carne. O Senhor Jesus é a verdade que nós precisamos. Não tem outra. Então nós não podemos dar ouvidos a qualquer outra coisa que não venha da verdade. Se não vier do Senhor Jesus, se não tiver fundamento no que Ele deixou para nós, não é verdade. Mesmo que seja o maior teólogo. Já falei outras vezes, estudei teologia, amo teologia, gosto de conhecer, mas ela não me dirige. Eu prefiro a palavra de Deus, eu prefiro a verdade, porque vai ter teologia que vai ter coisas que eu não vou saber explicar. E eu não estou nem aí para explicação, porque a palavra me dá vida. Aleluia. Você precisa explicar a vida? Não, você precisa viver. Então eu preciso estar aqui e não posso me deixar desviar os meus ouvidos da verdade e me voltar para fábulas, onde começa a aparecer bichinho falando, começa a aparecer imagens de coisas assim para ficar bonitinho, para ser lúdico. A gente deixou de ensinar até as nossas crianças a respeito da palavra, colocando tudo muito lúdico. Eu sei que criança precisa. Então quando você vai falar, você fala na linguagem que ela entenda, mas fala a verdade. Não tenta arrumar, não, fala a verdade. Minha filha tinha 8 anos e ela literalmente acreditava em Papai Noel. Ela não morou comigo. Aí eu cheguei lá e falei assim, não filho, mas Papai Noel não existe.
Já tinha 8 anos. Ela ficou assim, eu falei, não existe. Existe Papai do Céu, Papai Noel não. Quem te dá os presentes sou eu, sua mãe, sua avó, seu avô. Não tem Papai Noel. Poxa, você falou assim que falei. Ela tinha 8 anos, ela tem capacidade de entender isso. Ela não tem nenhum problema com isso. Aí eu vou, não, é Papai Noel, aí depois, não, a gente descobriu que não tem. Descobriu através da boca de quem? De fulano, não foi o pai não. O pai não falou a verdade. O pai deixou a mentira rolar a vida inteira. Não, ensina, redarga, repreenda, admoesta, exorta, corrige. Tem uma palavra. É a palavra que nos faz isso. Mas e aí? E aí nada. As crianças daqui têm problema com o Papai Noel? Já tem até uma foto, tem um senhor lá perto de casa que se veste de Papai Noel, ele tem, era pequeno. Pediu para tirar foto, tirou. Problema nenhum. Nenhum. Mas ele sabe que não é verdade. É um personagem de história, é como qualquer outro, de qualquer. Ver um super-herói aí fantasiado, um Homem-Aranha da vida, é a mesma coisa. É um personagem. Não fundamenta a sua vida numa mentira, se fundamenta na verdade. Aleluia! Glória a Deus. Aí depois que ensina a criança o caminho errado, faz o quê? Mas aí a gente quer cobrar dos filhos. Vamos cobrar porque agora eles já podem saber. Aí ele pode saber que você mentiu a vida toda para depois mudar. Desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Aqui como é que se ensina? Sobriedade. Não dá para entender ainda? Ensina na linguagem que entende. Mas não mente. Vai acrescentando conforme vai aprendendo. Seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Ser cristão não tem como não sofrer. Você está num lugar onde todo mundo está falando um monte de coisa só para tirar você da graça. O tempo todo sofre as aflições. Você não sai da graça. Aleluia. É fácil não sair da graça? É fácil? Fácil não sair da graça? Não é, né? É difícil, né? Trabalha pra caramba. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai passar por isso. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Ele não está falando para tomar cargo, título. Ele faz a obra de quem anuncia boas novas. Aleluia. Você tem as boas novas em você. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Através de quem? De mim, de você. Aleluia. Faz a obra de um evangelista. Não tem dificuldade nisso. A pessoa fala uma bobagem para você, de qualquer jeito, você deixa ela no vácuo, deixa ela esperar, e daqui a pouco você fala de Jesus para ela. Fazer o quê? Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aleluia. Igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome. Não é do homem, não é da igreja o seu caminho, e nem da igreja que caminha dirigir os seus passos. Você vai e faz o que o Senhor Glória a Deus. reservou para você. Aleluia. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória